Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe, em nome de Jesus, a tua vida, a tua família, a tua casa. Deus abençoe vocês aí. Eu estou falando da maioria com jovens e eu gosto muito de conversar com a juventude. É desafiador, né? E gosto também de conversar com a juventude porque eu creio que esse é um momento muito importante, um momento crucial em toda a vida de uma pessoa. A época da juventude, principalmente aí, vamos pegar dos 17 aos 28, 30 anos. É um período muito importante, porque é nesse período em que nós tomamos decisões que vão nos acompanhar para o resto das nossas vidas, né? Então, é muito importante que você tenha responsabilidade pela tua vida. Por isso, eu vou pedir para você ficar atento a algumas coisas que eu vou te dizer, que eu creio que são muito importantes para você. E nós precisamos ter responsabilidade, né? E olhar a nossa vida não como uma corrida de 100 metros, né? Rápido e tal, mas como uma maratona. A tua vida vai ser cumprida, vai ser longa, vai ser extensa. A maioria de vocês ainda tem muito tempo de vida pela frente, mas a questão da vida não é só a quantidade de ano que você vive, mas a qualidade de vida que você tem em cada ano, né? Em cada momento da sua vida. E é nesse momento que você precisa olhar para a tua vida, encarar a tua vida com a responsabilidade que é necessária. Você vê que nós temos passado aí por momentos tão diferentes, né? Como humanidade, como nação, como povo, né? Passando por desafios que nós jamais imaginamos que nós passaríamos. Eu não sei como que você está encarando esse tempo que nós estamos vivendo, mas é uma questão séria, né? E é uma questão que, no mínimo, deve nos levar a fazermos uma reflexão da nossa vida e do sentido, né, do motivo de nós estarmos aqui e darmos um norte para a nossa vida, né? Então, uma das coisas que eu peço para você encarecidamente, até como pastor, é que você dê um norte para a tua vida, que você estabeleça metas, objetivos, que você tenha um programa de vida, né? Um lugar para onde você quer chegar, ou algo que você quer construir com a tua vida, e que você respeite, né, a tua vida como uma oportunidade que Deus deu para você fazer a diferença, tá? Então, nesse sentido que eu quero conversar com você nessa noite e chamar a tua atenção para que você esteja estabelecendo aí um ponto importante na tua vida para você dar sequência e construir uma vida que de fato vale a pena, tá? O tema que eu vou trabalhar com vocês, antifrágil, é um tema que tem falado bastante ao meu coração nos últimos dias. Eu tenho refletido bastante. Não foi eu que inventei esse termo, ele é um termo novo, certo? E esse termo ele existe aproximadamente uns 10 anos. E esse termo é o tema de um livro, né, de uma dissertação, de um pensamento, de uma ideia. E uma ideia muito importante, a meu ver, principalmente para os dias que nós estamos vivendo, mas isso vai seguir por toda a nossa vida. Antifrágil é uma atitude que nós todos podemos ter em relação à vida, e eu creio hoje que é a melhor atitude que você pode ter em relação à tua vida, tá? Eu quero ler um texto da palavra, Gênesis 50, 20, depois eu vou explicar para vocês o contexto desse texto aqui, desse versículo que eu vou ler. José, ele diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem, para que hoje eu pudesse abençoar a muitos. Uma declaração maravilhosa de José, num tempo muito especial e muito importante da vida dele, tá? Daqui a pouquinho eu vou voltar nesse assunto, falando um pouquinho a respeito de José. Antes, eu quero dizer para você o seguinte: eu não quero que você passe por dificuldade, eu não quero que você passe por lutas, eu não quero que você passe por perdas, eu não quero que você sofra, eu não quero, né, eu não quero que você passe por decepções, por crises, eu não quero que você experimente o gosto amargo da vida. Mas, como eu disse, você vai viver bastante tempo. E nós somos seres humanos e vivemos num mundo onde acontecem muitas coisas. Então, eu tenho que te dizer algo: você vai passar por momentos difíceis, assim como cada um de nós, né?
principalmente você que vai viver bastante tempo. Então, se tem algo que eu preciso dizer para você você irá passar por momentos difíceis, por momentos complicados, por momentos que você não gostaria de passar, não escolheria naturalmente passar por ali, mas você irá passar. Tá? Então a questão da vida não é se eu vou passar por momentos difíceis ou não, eu irei passar. É lógico que eu posso evitar algumas circunstâncias difíceis, é lógico. É lógico que eu posso me livrar de algumas circunstâncias difíceis, é lógico. É lógico que Deus ele vai fazer um milagre na minha vida e vai me tirar de algumas circunstâncias difíceis, com certeza. Mas também é lógico que nós iremos atravessar algumas delas, tá? E a questão então não é se eu passo ou se eu não passo, mas é como eu vou atravessar esses momentos difíceis e essas circunstâncias difíceis que vão aparecer na minha vida. Tá? Como que você vai enfrentar os momentos e as dificuldades que estarão aí presentes e que acontecerão ao longo do teu caminho? Como que a gente vai lidar com isso? Qual que é a atitude que nós devemos ter? E é aqui que entra o nosso tema. Tá? Para explicar o que significa antifrágil, eu vou falar para você primeiro o que significa algo que é frágil. Eu não sei se você já viu alguma caixa, né, por exemplo, de copos de cristais. Está lá uma caixa. Aí quando você pega aquela caixa para você ver, você vai encontrar em algum lugar daquela caixa o desenho de um copinho, né? Ele está ali riscado, tem um X ali, está escrito embaixo, frágil. Né? Ou seja, se ele cair, ele quebra. Né? Então, o que é frágil? Ou o que significa ser frágil? Tá? Vamos lá, a definição. Frágil é algo ou alguém que, quando submetido a uma pressão de um agente externo, quando passa por uma situação de queda, pressão, perdas, dificuldades, sofrimento, quando ele é derrotado, quando passa por alguma luta, por algum problema, ele sai prejudicado, ele quebra, ele fracassa, ele desiste, ele se deforma. Né? Então, o que é frágil? Frágil é aquilo que, quando passa por um problema, quebra. Quando passa por um problema, deforma. Quando passa por um problema, estraga. Então, isto é frágil. Uma pessoa frágil, o que é uma pessoa frágil? É uma pessoa que, quando passa por algum problema na vida, ela se arrebenta. Ela desiste, ela se quebra, ela abandona, ela fracassa. Ela não tem forças para levantar. Ela é frágil. Tá? Então, esse é o significado de uma pessoa que é frágil, que tem uma atitude frágil diante das questões aí da vida, dos problemas da vida. Por muito tempo, acreditou-se que o que não é frágil, ou seja, o contrário de frágil, seria algo que fosse resistente ou algo que fosse robusto. Né? Por exemplo, eu tenho algo aqui, né, uma pedra, ela cai no chão, ela não é frágil. Por quê? Porque ela cai no chão, ela não quebra, ela não se espedaça, ela permanece íntegra. Então as pessoas diziam, olha, essa pedra ela não é frágil, né? Ela é resistente, ela é robusta, ela não estraga. Quando ela cai, ela não quebra. Tá? Tudo bem, essa pedra ela não é realmente frágil, ela é resistente, ela é robusta. Tá? No entanto, o contrário de frágil não é resistente ou robusto, certo? O contrário de frágil, porque frágil é algo que, quando cai, quebra. O que seria algo antifrágil? É algo que, quando cai, se torna ainda melhor, se torna ainda mais resistente. Você está me entendendo? Então, o que significa alguém que é antifrágil? Uma pessoa antifrágil é uma pessoa que, quando passa por um problema, quando passa por uma perda, quando passa por um fracasso, quando passa por um momento ruim, quando é pressionado, quando é apertado, quando é jogado, ele se torna melhor, ele se torna mais forte, ele se torna resistente, ele se torna ainda melhor do que era, certo? E isso é o contrário, por exemplo, de resiliente, porque resiliente é um termo que tem sido muito utilizado aí pelos psicólogos, enfim, pelos terapeutas. O que é resiliente? Resiliência é a capacidade que uma pessoa tem de ser pressionada, de ser apertada,
por exemplo, uma bola de borracha, você aperta, ela se deforma toda, só que quando você tira a pressão, ela volta a ser o que ela era. Então é resiliente, ela retorna ao seu estado original, tá? Então, vamos lá, para você entender. O que é frágil? Frágil é aquilo que quando cai, quebra, se arrebenta, tá? O que é, por exemplo, robusto? Robusto é algo que é resistente, é algo que quando cai, ele não quebra, ele permanece do jeito que estava. Ele não se deforma e permanece do jeito que estava. Resiliente, o que é ser resiliente? É algo que quando cai, quando é apertado, ele se deforma, mas assim que tira-se a pressão, ele volta ao estágio original. Ele volta a ser o que era. Isso é resiliente, tá? E antifrágil, o que é ser antifrágil? O que é algo antifrágil? Antifrágil é aquilo que quando cai, ele não quebra, porque ele não é frágil. E ele se torna ainda melhor, porque ele é antifrágil, ele se torna melhor do que ele era. Tá? Então, esse é o significado de antifrágil. O que é uma pessoa antifrágil? É uma pessoa que, quando passa por um problema, quando passa por uma luta, ela não se arrebenta, ela não se perde, ela não fracassa, ela não desiste. Ela se torna ainda melhor do que ela seria se ela não tivesse passado por aquele problema. Você está entendendo? A pessoa ainda se torna alguém melhor do que ela seria se ela nunca tivesse passado por aquele problema. Ou seja, é aquela pessoa que utiliza os problemas, as dificuldades da vida para se tornar ainda alguém melhor. Tá? E essa é uma atitude que é possível a todos nós. Você vai encontrar um monte de gente assim, pessoas que tinham tudo para não dar nada, tinham tudo para se perder, tinham tudo para dar errado, mas pessoas que se tornaram pessoas extraordinárias. Por quê? Porque são pessoas antifrágeis. As dificuldades não arrebentaram, não destruíram, não acabaram com elas. O que as dificuldades fizeram? Fortaleceram. Tornaram elas pessoas mais fortes. Nós estamos passando uma época de muitas dificuldades, de muitas lutas. E aí nós temos que ver que tipo de atitude nós vamos ter diante das lutas, diante dos problemas que nós estamos encarando aí na nossa vida. Nós vamos nos arrebentar, nós vamos desistir, nós vamos fracassar, nós vamos nos entregar ou nós vamos resistir, ficar firmes, nos tornarmos pessoas melhores, aprendermos com todas essas circunstâncias e nos tornarmos pessoas capazes de construir um mundo ainda melhor. Tá? Agora eu quero voltar aqui à história de José, que foi o texto que nós lemos aqui. Tá? Então, como que começa a história de José? José, ele é filho de Jacó. Jacó tem 12 filhos. Tá? José é o 11º filho. Tá? O que acontece? Quando José nasce, Jacó se apaixona por ele. Jacó já tinha 10 filhos, só que quando José nasce, Jacó se apaixona por ele. Por quê? Porque José é o primeiro filho da mulher que Jacó amava. Naquele momento, os homens eles poderiam ter mais de uma mulher. Então eles tinham 5, 6, 8, 10 mulheres. Né? Jacó tinha algumas mulheres, mas a que ele amava não conseguia engravidar. E ele foi tendo filhos com as outras. E a mulher que ele amava engravidou quando ele já tinha 10 filhos. Então o primeiro filho desse amor de Jacó era José. E por causa disso, ele teve uma admiração diferente, ele teve um olhar diferente para José. E os outros irmãos ficavam meio enciumados, meio invejados por causa disso. Tá? Aconteceu um outro agravante. Quando José se tornou adolescente, ele tinha lá os seus 17, 18 anos, ele começou a ter sonhos. E nesses sonhos, ele aparecia numa situação de superioridade sobre seus irmãos, de governo sobre a vida dos seus irmãos. Naquela época, quando o pai morria, quem assumia a liderança da família era o primogênito. Só que José era o 11º filho. Então, ele estava muito longe de ser o primogênito. Tá? Mas, de repente, José apareceu com alguns sonhos. E ele dizia, olha, eu tive um sonho e nesse sonho eu estava governando sobre todos vocês. Os irmãos ficavam muito bravos. Eles estavam lá trabalhando na roça, os irmãos todos, José, e de repente José aparecia e dizia, eu tive um sonho e eu estava cuidando de todos vocês. Eu estava governando todos vocês. E aquilo foi trazendo um mal-estar tão grande para os irmãos
e um ressentimento, uma mágoa, e aquilo se tornou algo tão grande que os irmãos decidiram matar. Os irmãos, os 10 irmãos, decidiram matar José. Olha a gravidade que chegou a situação. E um dia eles foram caçar, eles tinham tomado essa decisão, só que quando eles chegaram lá, eles desistiram. Eles falaram, não vamos fazer isso com o nosso irmão. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele dentro de uma cisterna, dentro de um poço, e deixamos ele morrer lá. Né? Deixamos ele para lá. E eles fizeram isso. Jogaram ele dentro de um buraco e estavam voltando embora. Quando eles estavam voltando embora, eles encontraram uma comitiva do Egito, de soldados, e eles decidiram então, falaram, vamos fazer algo melhor, vamos vender o nosso irmão como escravo. E eles decidiram vender o irmão deles como escravo. Venderam para o Egito o irmão deles como escravo. E José foi levado para o Egito, foi vendido numa praça. Quem comprou José para ser escravo na sua casa foi Potifar, que era um chefe do exército do Egito. Potifar levou José para a casa dele e José começou a trabalhar lá como escravo. José era muito excelente em tudo que ele fazia, logo ele teve uma ascensão lá, sendo escravo na casa de Potifar, mas Potifar gostava muito dele, porque ele era excelente no que ele fazia, e ele acabou acabou trabalhando dentro da casa de Potifar e tendo alguns privilégios, né? No entanto, José teve um problema lá, porque a mulher de Potifar se apaixonou por ele e queria ter um relacionamento com ele. Ele não queria ter relacionamento com ela, por quê? Porque ele temia a Deus, porque ele tinha respeito pelo seu chefe, pelo seu senhor, que era Potifar, e porque ele não queria fazer algo que não era correto. Então, ele explicou isso para ela, mas ela queria de todo jeito, e como não teve como, um dia ela aproveitou que eles estavam em casa e que o marido dela tinha saído, e ela saiu correndo, rasgou a roupa e saiu correndo dizendo que José teria agarrado ela e que ele teria tentado seduzir ela e ter um relacionamento com ela. E quando esse assunto chegou para Potifar, Potifar acabou mandando José para um calabouço, para uma prisão, um lugar terrível, uma prisão de escravos, um lugar terrível. José ficou ali por algum tempo. Ele ajudou algumas pessoas a saírem, só que quando essas pessoas saíram, se esqueceram de José. E José ficou jogado naquele lugar. Ficou esquecido lá. Até que o rei do Egito, o imperador, ele começou a ter uns sonhos. E ninguém conseguia interpretar os sonhos dele. E ele começou a ter uns sonhos. E aí, alguém um dia falou, olha, fala para o rei que lá na prisão tem um rapaz que ele revela sonhos. Ele revela sonhos. E aí alguém mandou chamar, o imperador mandou chamar, e quando José se apresentou, ele disse, olha, eu estou tendo uns sonhos, se você souber o significado, aí eu vou te libertar da prisão. E ele conta os sonhos para José, José revela, olha, vai ter 7 anos de vacas gordas, que vão ser 7 anos de prosperidade, e vão ter 7 anos de vacas magras, que são 7 anos de escassez. Então, você deve juntar o máximo de comida nesse período, que depois todas as nações da terra virão e servirão o Egito, porque só o Egito vai ter comida. E o imperador acreditou na palavra de José, e aquilo foi acontecendo mesmo, e José foi ascendendo lá no reinado do imperador, do rei do Egito, a ponto de se tornar um governador, uma pessoa muito importante, administradora de todo o império do Egito. Aconteceu exatamente o que ele tinha falado. Passou-se um tempo, as nações da terra começaram a passar fome, inclusive o povo de Deus e os seus irmãos, o seu pai, e vieram, né, os seus irmãos, já não tendo mais o que comer, vieram para se entregar para o Egito, para servir ao Egito, se tornar escravo no Egito e dizer, nós não temos como sobreviver, vamos nos entregar para que a gente tenha o que comer. E os irmãos vieram, e quando eles chegaram, José os encontrou, e quando eles ficaram sabendo que era José, eles pensaram, agora José nos mata pelo mal que nós causamos para ele. E aí José responde aos seus irmãos, abraça, chora com eles, e José responde dessa maneira, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Eu pergunto para você que está aqui agora, tá? Pergunto para você aí. Gente, como que você se comportaria se você fosse José? Se você passasse por tudo que José passou, como que você iria se comportar? Você iria ter uma atitude frágil? Ou seja, você iria se arrebentar, você iria desistir, você iria fracassar, você iria se tornar a pior pessoa do mundo?
Você iria, enfim, não desejar mais viver. Você iria se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa azeda. Quem você se tornaria se você passasse por isso? Você seria uma pessoa frágil? Ou você seria uma pessoa antifrágil? José foi uma pessoa antifrágil. Passando por tudo que ele passou, ele tirou o melhor que havia dentro dele. E é muito interessante porque José, ele passou por problemas na sua casa, né, quando os seus irmãos fizeram tudo o que fizeram com ele. Depois ele passa por problemas na casa de Potifar, de modo injusto também. Depois, quando ele é jogado dentro de um calabouço, aí ele está naquele calabouço, naquela prisão, ele passa por injustiça lá também, porque ele ajuda pessoas e as pessoas viram as costas para ele. Ou seja, José passa por muitas circunstâncias, por muitas situações desagradáveis, mas nenhuma delas consegue deformar, nenhuma delas consegue destruir, nenhuma delas consegue tirar aquele desejo que José tem dentro do seu coração de cumprir o propósito de Deus e de alcançar um ponto alto na sua vida. Aliás, eu digo para você o seguinte, que as dificuldades e as lutas que José passou não transformaram ele numa pessoa pior, não destruíram ele, ao contrário, transformaram ele numa pessoa melhor, transformaram ele numa pessoa muito mais experiente, transformaram ele numa pessoa muito mais preparada, transformaram ele numa pessoa muito mais temente a Deus e transformaram ele numa pessoa que respeitou ainda mais a sua família. Olha que impressionante olhar para a vida de José nessa perspectiva, numa perspectiva antifrágil. Talvez vocês passaram por algumas dificuldades, alguns de vocês aqui, talvez você esteja aqui pensando e falando, poxa, eu trago alguns traumas, eu trago algumas feridas, alguns machucados na minha vida. E que atitude que eu vou ter em relação a isso? Talvez você esteja passando por um problema, por uma dificuldade. Ou muitos de vocês, em algum momento da vida, vão passar por dificuldades e por problemas. E eu pergunto para você, de que maneira que você irá se posicionar? Qual a atitude que você vai ter diante dos problemas e diante das dificuldades que você vai enfrentar ao longo da tua vida? Eu quero convidar você e quero convocar você para ser uma pessoa antifrágil, tá? Bom, o que leva uma pessoa a ser uma pessoa antifrágil? Primeiro, ter fé em Deus, acreditar em Deus, acreditar que Deus é maior do que este momento, do que essa situação. Deus continua no controle, Deus continua reinando sobre todas as coisas. Então, algo que vai te ajudar a permanecer como uma pessoa antifrágil diante das dificuldades e das lutas que você tem passado é esta convicção de que Deus existe, de que Ele é o teu Deus, de que Ele está no controle da tua vida, de que você não precisa temer, porque Deus irá sustentar e Deus irá conduzir você por todo o caminho. Eu creio que José tinha no seu coração muito esse pensamento e essa ideia. Deus está comigo. E não é por acaso que eu estou passando o que eu estou passando. Há algum propósito que Deus quer cumprir na minha vida, me preparando através disso tudo que eu estou vivendo. Uma outra coisa que vai te ajudar a ser uma pessoa antifrágil é você ter a convicção de que existe um sentido para a tua vida. Existe um propósito para a tua vida. Eu não estou aqui por acaso. Eu não estou passando pelo que eu estou passando por acaso. Existe um propósito para a minha vida. Existe um sentido para a minha vida. E se Deus permitisse que eu atravessasse o que eu estou atravessando, é porque Deus quer fazer alguma coisa na minha vida através disso. De modo que eu digo para você que aquele lugar que jogaram José, os irmãos dele, aquela cisterna, aquele poço que jogaram ele, não era simplesmente um poço, era um túnel, né? Eu olho dessa maneira, porque era um túnel que levava José até chegar aonde ele chegou. Aquelas dificuldades, aquelas lutas que ele passou, não eram para destruí-lo, era para prepará-lo para aquilo que Deus estava fazendo na sua vida. As dificuldades não eram algo que estavam atrapalhando o caminho de José. As dificuldades e as lutas que ele passou eram o caminho que ele precisava atravessar para ele se tornar a pessoa que se tornou.
E é essa convicção que ele tem quando ele responde seus irmãos: Deus me mandou à frente de vocês para que eu pudesse estar abençoando a vida de muitas pessoas. Ou seja, Deus estava me preparando, porque Deus tinha um propósito para a minha vida. Então, a pessoa que tem temor a Deus, que tem confiança de que Deus está na sua vida, de que Deus está presente na sua vida. A pessoa, e o fato de Deus estar presente na tua vida não significa que você não vai passar por dificuldade, gente. Ter Deus na vida não me impede de passar por dificuldade. Apenas eu tenho a convicção de que eu não estou atravessando essa dificuldade sozinho. E que, se Deus permitiu, é porque alguma coisa Deus quer fazer com tudo isso. Tá? Então, em segundo lugar, uma pessoa antifrágil é uma pessoa que tem convicção de propósito. Ela sabe que Deus tem um propósito para ela. Ela sabe que Deus tem um sentido para a vida dela. Então, ela enfrenta porque ela sabe que ela vai atravessar aquilo e Deus vai estar cuidando dela. Terceiro lugar, uma pessoa antifrágil é uma pessoa que se adapta às novas realidades. Porque todos nós vamos passar por novas realidades. Vamos ter que nos adaptar muitas vezes. Né? Nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, por exemplo, tem muita gente que era patrão e agora vai ter que arrumar um emprego e vai ter que ser empregado, vai ter que ser funcionário. Né? De repente, alguma família, as coisas aconteceram, mudaram e os filhos, por exemplo, cresceram, saem de casa, aí o marido olha para a esposa e diz: bom, agora a gente vai ter que se readaptar, né? Porque o nosso filho, ele casou, ele saiu de casa, ele foi morar em outro lugar e a gente estava acostumado com ele aqui, então a gente precisa se readaptar, né? Por exemplo, um casal casou e de repente 3, 4 anos de casamento, a esposa engravida, eles vão ter que se readaptar, vai enfrentar uma nova realidade. Alguns de vocês, daqui a uns tempos, vocês querem casar, são novas realidades. E a gente vai ter que se adaptar às novas realidades. Né? E mesmo quando passa por um problema, esse tempo de pandemia mesmo, fez com que nós tivéssemos que pensar e repensar em novas realidades. Né? Nós temos novas realidades e precisamos encarar e enfrentar todas elas. Tá? Então, são questões que são importantes para a nossa vida, para que a gente consiga viver bem nesse tempo que nós estamos vivendo. Tá? Então, eu quero concluir aqui a minha conversa com vocês, né? Não vou me alongar mais, porque já deu um tempo grande aqui, mas eu quero deixar para vocês essa ideia, tá? A ideia de vocês serem pessoas antifrágeis. Tá? O que é ser frágil? É você passar por um problema e se tornar pior, se destruir, se desgastar, se arrebentar, se deformar. Tá? Então, isto mostra fragilidade. Tá? O que é ser antifrágil? Ser antifrágil é você passando pelas circunstâncias, passando pelos problemas, passando pelas dificuldades. Você não apenas sobrevive a tudo isso, mas se torna ainda alguém melhor. As dificuldades, elas não apenas não o destroem, como também elas te fortalecem e te tornam alguém melhor. Tá? Então, isso é ser antifrágil. É você utilizar as dificuldades e as lutas que você está enfrentando, ou que você enfrenta na sua vida, para se tornar alguém melhor. E isto é possível também a todos nós. É possível a todos vocês. Tá? Que Deus abençoe e que você seja um homem, uma mulher antifrágil. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês. Obrigado, Deus, por esse tempo, por a gente poder estar aqui juntos. Eu quero abençoar, Deus, a galera toda que está aqui. Abençoar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja cuidando, Pai, de cada um. Abençoando o caminho de cada um aqui, Senhor. Deus, o Senhor sabe as dificuldades e lutas que nós passamos e vamos passar ao longo da nossa vida. E eu peço que o Senhor ajude cada um aqui, Pai, para não fraquejar, para não desistir, para não permitir que a sua vida seja deformada. Ao contrário, eu peço em nome de Jesus que o Senhor fortaleça a vida de cada um aqui, Pai, para que se tornem homens e mulheres decentes, Pai, instrumentos do Senhor e bênçãos do Senhor em todo lugar aonde estiverem. Abençoa, Deus, com toda sorte de bênçãos. Derrama o Teu Espírito Santo, o Teu poder e a Tua graça. E usa cada um aqui como instrumento do Teu amor, do Teu poder e da Tua graça. Abençoe e fortaleça. E guia cada um aqui para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Galera, fica com Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Fique em paz. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.